Ondas alfa. O que são ondas alfa? Hoje você precisa entender que existem ondas e partículas. Partículas e ondas. Na realidade, tudo é uma onda. Tudo é onda. Vibrando em uma frequência mais rápida, mas tudo é onda. Por exemplo, quando você pega o seu celular e digita um número no seu celular, você consegue falar com a pessoa que você deu o caminho. Como é que sai essa informação? Como é que ela sai do seu celular e vai para o celular da outra pessoa? Pode ser aqui do lado e pode ser do outro lado do mundo. Ela chega lá segundos, talvez até instantaneamente quase. Como que essa mensagem, essa informação caminha? Como é que ela é levada até lá? Como é que as ondas de televisão chegam no seu aparelho de televisão? Como é que as ondas de rádio, né? Como? Aonde que caminha a informação? Pois é, tudo é frequência, energia e vibração. É isso. Só que ó, nossos olhos, os nossos nossos sentidos não conseguem captar a parte de onda, a gente consegue captar a parte de matéria, a gente vê a matéria. Por exemplo, a onda do mar. Como é que a água sobe tanto e depois desce e fica formando aquelas ondas? Porque existe uma energia, uma frequência, uma vibração e que produz uma onda de energia e carrega a parte material. O seu celular, quando você digita um código, um caminho, a informação que é gerada ali eletricamente, magneticamente, ela entra na onda que está aqui no ar. Ninguém criou as ondas, presta atenção. As ondas estão aqui. Existe uma grande onda, onde todas as informações estão contidas. E existem micro-ondas que estão no meio dessa grande onda. Você pode usar essas micro-ondas. O cérebro, que é o nosso aparelho de uma comutação eletrônica, uma central de recepção e de emissão, o nosso cérebro que faz isso. Ele capta essas ondas cerebrais, mentais. Como é que a pessoa consegue fazer telepatia, uma clarividência? Através das ondas que o cérebro emite e capta. Quer dizer, todo o corpo capta, mas vamos pensar só no cérebro agora. Nós temos vários tipos de ondas. Por exemplo, nós temos as ondas beta, alfa, teta e delta. Hoje eu vou falar para vocês das ondas alfa. A onda beta é essa aqui que nós estamos aqui conversando agora, que ela está numa frequência de 14 a 21 ciclos por segundo. Se você for lá num instituto médico, instalar na sua cabeça um monte de eletrodos no cérebro, você vai captar ondas cerebrais. Então é o eletroencefalograma. Se você for colocar no peito, você vai captar eletrocardiograma, as ondas emitidas pelo seu coração, os batimentos cardíacos, vai dar então um tipo de onda. Se você conectar nos seus músculos, que é o eletromiograma, você vai captar as ondas que os músculos fabricam. Ou seja, isso é medido hoje. Claro, fez uma convenção e se mede isso. Tanto que aquele exercício do sono, quando a pessoa vai no hospital fazer esse exercício, ela passa a noite no hospital dormindo e no dia seguinte ela apresenta um gráfico lá com todas as ondas, alfa, teta, beta, delta, todas, aparecem todas as ondas, todas as frequências, que variam de 0, alguma coisa, que é o estado delta, até o beta. Então tem todas as ondas ali. E ali o médico vai analisar a predominância das frequências que você está, onde você está no sono, quanto tempo você demorou para dormir, onde está o seu sono REM, né? Quanto você se aprofundou depois do estado alfa, teta e delta,
Ele vai analisar tudo aquilo e vai te dar um diagnóstico do que está acontecendo com você, através de frequências de ondas. O seu celular, o nosso celular funciona da mesma maneira. Ele tem ondas, que quando você digita o endereço, ele vai diretamente para aquele local. É assim que funciona. E o cérebro é a mesma coisa. Você tem o melhor computador e o mais poderoso computador do mundo. E como utilizar isso? Então, talvez você não saiba, agora você vai saber. Quando você consegue entrar no nível alfa, que são ondas de 7 a 14 ciclos por segundo, o beta é de 14 a 21, esse é de 7 a 14. Você sabe qual é a frequência da Terra? É de 7 a 14 ciclos, 7 ciclos por segundo, a vibração da Terra. Ou seja, você vai entrar no estado harmônico daquela frequência. E é ali naquela frequência que a gente passa todo dia a gente passa por várias ondas, todo dia. Mas é naquela frequência que você vai conseguir fazer a reprogramação ou vai programar o seu cérebro para que você coloque programas novos para poder ser executado. Porque o cérebro é igual a um computador, é igual a um celular. Se tem um aplicativo lá que você baixou, né, que vem um aplicativo, e você clica no botão, ele vai rodar o programa e vai funcionar. Agora, se não tiver o aplicativo, não vai rodar. Então, quando você coloca um novo programa que você identificou, né, quando você estava em beta, você fez aquela lista que eu falei de prioridades. Bom, quero isso, 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 isso. Aí, primeira prioridade, você vai lá naquela primeira prioridade e faz um filme exatamente do jeito que você quer. Você monta uma imagem, como se você estivesse montando um aplicativo. Aí você vai instalar no seu cérebro, para que ele possa ser rodado. Porque precisa instalar. Se você não instalar, não vai funcionar. Só ter ideia agora assim, eu quero que aconteça tal coisa, mas não está programado, não tá o seu estado mental predominante, não é aquilo que tem mais energia. As ligações neuronais não estão bem feitas. Ou seja, você tem outros caminhos que estão mais acessíveis, e é esses que estão acontecendo na sua vida. Então, é uma questão só de reprogramação. Não é assim quando você vai estudar um idioma, você estuda um idioma, aprende uma palavra hoje, aprende outra, e uma hora você está com tudo aquilo instalado na sua cabeça, e aí quando você for para o lugar que você tem que falar, ou se você for, não importa que idioma você escolheu, você chega lá, você tem programas gravados na sua mente. Então você começa a falar. Claro, isso é muito mais complexo, mas é assim que funciona. Então vamos lá. Para você chegar no estado alfa, que é esse estado alfa, é que abre a porta do subconsciente, que abre a porta do seu cérebro, onde você vai instalar os programas, onde tem as caixinhas. Por isso, você precisa estar com a mente limpa, parar de pensar bobagem, parar de gastar seu tempo com coisa que não vai te edificar. Ou seja, você vai fazer uma limpeza. Não é assim que você faz no celular? Pô, a memória está cheia, não sei o quê. Vamos limpar. Limpa, porque senão não cabe mais, entendeu? O cérebro, ele tem uma capacidade infinita de armazenamento. Só que acontece o seu estado mental predominante, ou seja, os programas que estão lá, eles é o que estão rodando. Você fala português hoje porque você foi programado a falar português. Ou se você fala inglês, ou italiano, ou alemão, ou chinês, não importa. Mas você foi programado. Tem crianças que são programadas a falar 4 ou 5 idiomas de uma vez só. Programas, é sempre assim. Então, vamos lá. Para você chegar no estado alfa, você pode fazer exercícios de quê? De relaxamento. Você se senta numa cadeira, num lugar cômodo e confortável, num lugar que você não vai ter nenhuma interferência, um lugar seguro, onde você possa então silenciar o mundo externo. Esse é o grande segredo. Tudo parado lá fora, silenciado. Você não está mais no meio externo, embora você esteja aqui sentado fazendo uma meditação.
Aí você vai o quê? Respirar lenta e profundamente 3 vezes, porque quando você respira lenta e profundamente, na respiração, tem muito segredo na respiração. Imagina, você para, senta, se coloca numa posição cômoda e confortável, com o maior respeito, como se fosse um pianista. Quando ele começa a tocar, ele limpa o teclado, ele prepara o teclado, ele se senta numa posição de respeito e não permite que as pessoas fiquem falando, porque sem atrapalhar ele, porque ele vai executar uma obra de arte, uma sinfonia ou qualquer outra coisa. E aí ele, com todo respeito, inicia a obra que ele vai fazer. A mesma coisa é quando você se coloca num estado de meditação. Você tem que estar num lugar tranquilo, calmo, onde você não tem interferência, para você não ficar como você fica durante o dia, em fuga e defesa, e corre, e se esconde disso, se esconde daquilo, uma interferência aqui, outra ali, é isso, aquilo, ou seja, o seu cérebro tá, por isso que tem que entrar nesse estado de relaxamento, de meditação, que é o que normalmente toda a humanidade faz no mundo inteiro. Todo mundo vai dormir 1 hora. Querendo ou não, as pessoas entram num estado de alfa, porque vai dormir. E se colocar as borrachinhas lá para medir, vai entrar no estado alfa, no estado teta e no estado delta. Vai entrar. Agora, depende como você vai dormir. Onde você está dormindo? Com a televisão ligada, com o celular do lado, ou antes de você dormir você passou um dia terrível, ou você, antes de dormir, fica pensando pensamentos que estão te deixando mal durante o dia, ou seja, você está com a ordem da programação com um programa errado, com um programa que você não quer que aconteça, mas você está ali fazendo aquele tipo de coisa e você dorme assim, obrigada com a família, ou com o seu serviço, ou seja, você não consegue chegar na sua casa e dividir esse espaço, sabe? Você tem que saber, agora é hora de comer, agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir, e na hora de dormir você precisa se preparar para isso. Agora, você pode fazer um exercício durante o dia, por exemplo, se você acabou, você está no meio do trabalho, ou você tem 1 hora de folga, 2 horas de folga, sei lá. Hoje você não está trabalhando, você está em casa, ou está num lugar da sua preferência. Você para no lugar, como eu falei, relaxa, abaixa o seu nível cerebral como? Primeiramente, respire lenta e profundamente, 3 vezes. Vê o ar entrando lá no fundo da sua nuca, descendo e entrando em todos os seus órgãos. Imagina esse ar vindo daqui, do infinito. Imagina esse ar azul, um azul prateado cintilante, azul entrando em todas as suas células e relaxando o seu corpo. Então você imagina a sua cabeça relaxando, o seu braço direito, braço esquerdo, o seu tórax, seu abdômen, perna direita, perna esquerda, pé direito, pé esquerdo, e relaxa tudo, e depois vai para o cérebro e relaxa o cérebro. Esse momento é o seu momento. Não fica pensando em coisas lá fora. Como eu falei, você tem que silenciar o externo, sabe? A sua vida, se você é casado, tem filhos, casado, tem filhos, não importa. Essa hora é a sua hora. É a hora que é você com você mesma, com você mesmo. Ou seja, é você e você. Você precisa dessa hora. E hoje você vai entrar dentro desse estado conscientemente. E você vai começar a usar os benefícios que tem dentro disso. Ali acontece muita coisa. É essa hora que você tem que colocar no seu cérebro, reprogramar. É nessa hora que entra o programa. O download que você vai dar é essa hora. Então vamos lá, relaxou. Aí você primeiro faz aquela reticularização que eu já ensinei. Você reticulariza aquilo que você não quer, ok? E uma vez só, é rápido, sai daquilo. E aí você coloca a imagem mental que você quer. Você quer. Estado alfa não é um estado inconsciente. É consciência exterior e interior. Você tem consciência das duas coisas. Mas não existe tempo e espaço. Em beta, você precisa de um tempo e de um espaço para chegar no lugar, mas em alfa não. Em alfa você chega num lugar sem tempo e sem espaço. É instantâneo. É esse estado que você precisa começar a sentir.
Você vai sair da física newtoniana, onde existe tempo e espaço, e vai entrar na física quântica, onde não existe nem tempo e nem espaço, onde tudo é e está ao mesmo tempo. É ali. Nesse ponto, você vai reprogramar a sua mente. Agora, você fala, mas e por que não acontece logo em seguida? Porque você tem estados mentais predominantes que estão atuando com a predominância do que está gravado. Você precisa deletar aqueles estados e colocar esse estado, essa imagem nova. E aí também você pode fazer exercícios. Você pode todo dia escrever no seu papel. Sempre que eu entrar nesse estado, me sentirei cada vez melhor. Meus pensamentos e os meus sentimentos serão sempre positivos e eu alcançarei o que desejo e eu já consigo o que eu desejo, já está realizado. Esse tipo de pensamento é que você tem que ter. Porque se você começar a pensar, isso, em alfa, se você começar a pensar a coisa que você não quer, é aquilo que vai ser programado. Então, olha que responsabilidade que você tem que ter, cada momento, cada minuto. Por isso que precisa limpar as caixinhas. Como é que você vai ter um pensamento harmônico se você ainda está odiando a pessoa, se você está com raiva da pessoa, se você quer fazer mal para as pessoas? Aí você vai reprogramar isso. É muito simples. Funciona assim, se você pega, isso é como se fosse uma semente. Se você plantar arroz, vai nascer arroz. Se você plantar feijão, vai nascer feijão. É assim. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Então, quais são os seus pensamentos? Seus pensamentos são as sementes. Qual semente você está plantando? É aí que entra a nossa maior preocupação, a nossa maior atenção é nos mantermos no pensamento que nós queremos. Esse é o que é o mais difícil fazer. Por quê? Porque como tudo são ondas, né? E você capta com o seu cérebro, recebe e emite. Quantas ondas estão passando aqui agora? Quantas informações estão dentro dessas ondas? O mundo está dentro dessas ondas. A mente coletiva está aqui dentro. Por isso que tem que estar sob o seu domínio, sob o seu controle. E para isso precisa o quê? Se limpar. Precisa se limpar. E saber, se limpar, e saber o que você realmente quer, qual é a sua intenção, se é só para você, se é para você e para os outros, qual é a sua intenção? O que é que você realmente quer? E entender que é assim que funciona. Digitou o número lá da fulano do ciclano, aquela energia que fabrica no celular, entra nessa onda, pega a frequência dessa onda, caminha no espaço, no éter, vai até o satélite, volta para a pessoa e entra no celular da pessoa e a pessoa te atende. Fulano, é você? Claro, você digitou o endereço daquela pessoa. E a mente e o cérebro é a mesma coisa. Por isso que quando você começar a fazer exercícios e começar a treinar, você fala, nossa, aí você não vai mais chamar de coincidência. Aí você não vai mais chamar de acaso, porque, fulano, eu estava pensando em você agora, você me ligou, que coincidência, né? Será? Claro que não, claro que não é. Faça os testes, Preciso falar com a pessoa me liga, daqui a pouco a pessoa, pum, você não morre mais, não é assim que as pessoas falam? Estava pensando em você. Então, mas você fez de propósito. É assim que funciona, pessoal, é assim que funciona. Acreditem, testem. Agora, se você não tem tempo para ficar fazendo essas coisas, só quer gastar seu tempo assistindo esse monte de porcaria que tem na televisão, ouvindo esse monte de porcaria de música que tem no rádio, na televisão, se deixando levar pela mente coletiva, ou seja, pelo pensamento comum da massa, aí não tem como mudar. Porque você está com a sua mente, com o seu aparelho receptor ligado nisso. E é isso que você vai captar. Então, é preciso que você saia
desse estado. Nem que seja pelo menos 5, 10 minutos por dia, 15 minutos, você faça as programações e entenda isso. Só que vai chegar uma hora que você vai estar em estado alfa praticamente o tempo todo. Você vai saber daquilo. Por isso que tem o cartão de ouro que eu expliquei, para você escrever o seu objetivo, deixar ele na sua carteira. Por isso que tem os exercícios, por isso que tem você sentar de manhã ou à noite e começar a pensar naquilo que exatamente você quer, estruturar os seus pensamentos, se limpar das coisas que não estão te edificando, parar de gastar energia com coisa que não vai te levar a nada. Usa a sua mente para programar exatamente aquilo que você quer. É simples assim. Quando você fizer isso, a sua vida vai começar a mudar. É que nem plantar. Você vai plantar feijão hoje, não vai nascer amanhã. E a mente, ela pode ser plantada hoje e nascer instantaneamente. Essa é a diferença. Mas se você não plantar aquilo que você quer, vai nascer. A mente não fica discutindo com você. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou do barco. O barco à vela. Você entra num barco, você levanta a vela e pega o leme e aponta para onde você quer. Aí o que acontece? O vento que está ali, ele não fica discutindo com você. Ah, você quer ir mesmo para aquele lugar? Ele pega e te empurra para aquele lugar. Porque ele está lá para isso. A função dele é essa. É pegar, bater na vela e levar para onde você deu o endereço. A mesma coisa o celular. Quando você digitar, ele vai levar aquela informação para aquele endereço. Ele não vai ficar falando, poxa, mas veja bem, você quer mesmo falar com aquela pessoa? Não, olha, porque se você falar, ele não fica fazendo isso, porque a função dele é outra. A mesma coisa é a função do vento. Ele vai empurrar você para onde você realmente quer dar, para onde você deu a direção. A mesma coisa é a terra. A terra não vai ficar discutindo com você, olha, quer ver, você pega duas sementes, uma de feijão e outra de veneno mortal. Abre na mesma terra, no mesmo espaço aqui, ó, um do lado do outro, você planta o feijão aqui e planta o veneno mortal aqui. O que vai acontecer? Vai germinar as duas. A terra não vai ficar falando, olha, isso aqui é o veneno mortal, você quer mesmo? O feijão está aqui do lado. Não, ela vai germinar as duas sementes ao mesmo tempo, sei lá, no tempo de cada uma. A terra vai cumprir a função dela, que é germinar qualquer semente. A mente é a mesma coisa. Quando você plantar uma semente na sua mente, se prepara. A escolha da semente é aleatória. Você pode escolher, só que a colheita é certa. Plantou semente de veneno, vai nascer veneno. Plantou semente de feijão, vai nascer feijão. É assim que funciona. Como que eu falo? Façam seus testes todos os dias. Almeje, nem que seja uma xícara de café, mas faça. É nesse estado que eu falei do alfa. Você precisa treinar, porque se você dormir e apagar, você não tem mais controle da sua mente. Mas se você estiver naquele estado alfa, dorme e não dorme, dorme e não dorme, dorme e não dorme, é nesse estado que abre a mente subconsciente, onde você vai poder colocar exatamente o que você quer. E por repetição, você vai conseguir criar um bloco de uma imagem, vai criar um compartimento energético, não é cerebral, hein, pessoal, não é no físico. O cérebro é só um aparelho para captar isso. Ah, então onde fica gravado? Pois é, onde é que fica gravado? Energia? Em algum lugar está gravado. A onda da informação está ali. Aí entra tudo, seu merecimento, seu desejo real, sua ausência de conflito, está tudo junto ali. Mas você precisa começar a treinar isso. Talvez você não soubesse desse conhecimento hoje, mas hoje você sabe. Eu estou te passando esse conhecimento, porque também foi passado para mim. Use-o, experimente, teste-o. O que você precisa fazer? Entender que são é nesse nível que você consegue reprogramar toda a sua vida. É nesse nível. Ah, mas dá para eu ficar em estado alfa todo o tempo? Dá, precisa treinar. Se você tiver um treinamento você vai conseguir. Ah, e para entrar no estado teta e delta? Pois é, teta e delta dá para entrar também. Não dá para ficar lá todo o tempo, mas dá para chegar lá também. Bom, na realidade, todos entram a noite inteira. Você sai de beta, entre alfa, teta, delta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí os sonhos, presta atenção,
Os sonhos, onde eles acontecem? Entre alfa e teta, nessa faixa. Ele não acontece em beta, não acontece em alfa, não acontece, entre alfa e teta, naquela faixa, no limiar ali. É ali que acontece os sonhos. Por quê? Porque você vai entrar em uma outra frequência dimensional. É bem interessante. Isso tudo já vem sendo estudado, ó, há muitos anos. Muitos anos. Aqui na Rússia, aqui, em muitos lugares. Ou seja, experimente, façam. Porque como que você vai mudar a sua vida? Você vai ter que estudar muito, trabalhar muito, receber uma herança. Não é assim. É também, mas não é assim. Eu estou dando para vocês hoje um caminho real que a gente vem percebendo aí. Eu fiz os meus testes, façam os seus. Isso que você tem que fazer, façam os seus testes. Mas eu estou te dando o caminho para ser seguido. Você quer ver, vou dar de novo o exemplo de velejar. Ou do carro, todo mundo tem um carro, né? Você quer ir para tal cidade, você precisa saber onde você está e quer saber onde você vai chegar. Qual o caminho que você tem que usar, quais as ferramentas que você tem que colocar no carro, gasolina, combustível, não sei o que, dependendo da viagem. E eu vou te dar um mapa. E você vai chegar naquela cidade se você seguir esse mapa. Agora, se eu te dou esse mapa para cá e você vai para lá, você não vai chegar lá. Simples. É óbvio até, né? Claro. É exatamente isso. Se você não sabia disso, hoje você sabe. Eu estou falando aqui para você, estou deixando bem explicado. Então, chegou em casa, relaxamento, você já vai dormir, você vai chegar na parte de dormir. O que você faz? Relaxa, imagina sua cabeça relaxando, o ar entrando, relaxando todo o corpo. Depois eu vou ensinar um método de relaxamento, mas é isso, começa a relaxar todo o seu corpo. Imagine, faça uma imagem mental da sua cabeça relaxada, dos seus ombros, braços, tórax, abdômen, pernas, pés, dedos dos pés. Volta para o cérebro, solta o cérebro e vá para um lugar onde você esteja sozinho, sozinha, mais ninguém. Esse lugar é o seu lugar sagrado. É como se fosse o mundo do refúgio, onde o paraíso, a paz que você vai encontrar é lá nesse lugar. Você tem que estar nesse lugar. Não importa o lugar que você quer imaginar. Pode ser um campo, um espaço, uma praia, mas você tem que estar sozinha, sozinho nesse lugar. Exatamente para que você entenda que esse espaço é só seu. E é ali que você vai aprofundar o seu estado cerebral cada vez mais profundo. Não perca a consciência. Não, mas se você dormir, tudo bem. Mas se você dormir, vai fazer bem na sua saúde e tudo. Mas você não vai conseguir programar. A consciência, ela tem que estar junto de você, interna. Mesmo que você esteja no limiar entre passar de alfa para teta, aquele dorme e não dorme, sabe? Mas tem que estar sob o seu comando ali ainda. Porque na hora que você dormir, você perdeu o controle. Perdeu o controle. Então esteja no estado alfa, e é nesse estado que começa a acontecer coisas, porque a frequência, a onda, por exemplo, para fazer aquela evidência, precisa em alfa. Telepatia, um pouco mais profundo, mas tem que estar ali, tem que estar ali. E outros estados, cada vez mais, vai descendo mais o estado cerebral, porque é onde anda a frequência, é a onda, onde está a informação, ali naquele estado. Então, se você consegue chegar nesse estado, você está dentro da informação. Tudo é onda, pessoal. Vocês precisam gravar isso. Vocês já ouviram falar no experimento da fenda dupla? Então, ali vocês vão entender bem o que é onda e partícula. Tem que saber isso. Procurem saber. Eu vou gravar aqui um vídeo sobre fenda dupla. Você precisa entender isso, que tudo é onda. Só existe onda. O Hélio Couto sempre fala, só existe onda. E é verdade, só existe onda.
Porque o que é a matéria? O átomo. A matéria é feita de átomo. O átomo é feito de energia. E a energia é feita do quê? Ondas. As ondas. A frequência, a vibração. Tesla falava. Energia, frequência e vibração. Na hora que você souber entender o mundo nessas três coisas, energia, frequência e vibração, Nikola Tesla, você vai entender como que tudo isso está funcionando. Você fala, nossa, então eu posso mudar a minha vida? Pode, você pode mudar para melhor ou para pior. É o que o Napoleão Hill falava. Quando você tiver um desejo ardente e você colocar energia nesse seu propósito, as coisas vão acontecer. Agora, com esse conhecimento, você poderá conseguir grandes maravilhas ou terríveis desastres. Porque é assim que funciona. É o que eu falei da Terra. A Terra não vai ficar falando, isso aqui é o veneno, então eu não vou germinar. A Terra não fala isso. O vento fala, mas você está querendo ir para aquele lugar, mas aquele lugar não vai ser bom porque lá tem pedras. O vento vai empurrar para onde você deu a direção. Que semente você está plantando na sua mente? Qual é a semente que você quer plantar? Qual a semente que você escolheu? Escolha sementes que vão te prosperar e que vão ajudar a humanidade e que vão ajudar o seu próximo e que vão te ajudar para que você possa então colher os frutos que você deseja. Eu espero poder ter ajudado hoje. Aqui é Marco Pioli. Muito obrigado. Para cima e avante.